Bom, gente, voltando aqui para a segunda parte da nossa aula de hoje, a gente continua falando sobre os anos 60, só que agora vai para o governo do Castelo Branco. Então, é importante entender já de saída qual é a filosofia do governo Castelo. É um governo de ajuste. Eu entro, coloco ordem na casa, arrumo e saio. Isso fica bem claro quando a gente olha as medidas e como é que ele vai ser estruturado. Então vamos para cá, falando então do governo do Castelo Branco. Tá? O Castelo Branco vai lançar o chamado PAEG. O PAEG é um tema que a prova gosta bastante, por isso hoje nós teremos aí muito tempo dedicado ao PAEG. Né? Você pode observar em questões de primeira e de terceira fase, dentro dos temas de economia brasileira, o PAEG aí vislumbra como, historicamente, um dos mais cobrados. O PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, é um plano que se propõe a ser emergencial, né, um plano para recolocar a economia em ordem, para arrumar a bagunça, para limpar a bagunça. Ele objetiva recuperar o crescimento, ele quer baixar a inflação e ele quer realizar reformas modernizadoras da economia brasileira. Né, preparar a economia brasileira para o futuro, modernizar a economia brasileira. E nós temos aqui uma visão ortodoxa da dinâmica econômica. Visão ortodoxa que não significa, de forma alguma, método ortodoxo. Isso já foi até explorado pela prova, que a gente está falando de um momento na economia brasileira onde nós vamos buscar ortodoxia heterodoxamente. Né? No melhor estilo Brasil. A gente vai ter objetivos ortodoxos que serão perseguidos heterodoxamente. Por quê? Porque ortodoxia pressupõe liberdade econômica. E o que o PAEG vai se caracterizar no final das contas, embora tendo objetivos ortodoxos, é aumentar a intervenção do Estado na economia. Aliás, de uma forma geral, o regime militar no Brasil se caracterizou por uma brutal ampliação da intervenção do Estado na economia. Ninguém vai criar mais estatais do que os militares. Os militares vão criar um caminhão de empresas estatais. Empresas estatais para tudo. A gente vai chegar no final do regime militar, vai ter até a Bosta Brás. Que, claro que era uma brincadeira que se fazia na época, mas era uma estatal para fertilizantes. Então o pessoal dizia que era Bosta Brás. O regime militar, então, em vários momentos ele se diz, não, a gente está aqui tentando incentivar investimento, buscar liberdade e tal, mas aumenta brutalmente a intervenção do Estado na economia. Tá? Tanto isso é verdade que depois do regime militar vai ter um período de desestatização. Desestatização. O que é uma coisa muito maluca se você pensar, né? Porque o regime militar ele entrou para evitar que o Brasil virasse Cuba. E o que ele fez? Aumentou a planificação da economia. É estranho. Sei lá, para mim me parece meio inconsistente num certo grau, porque se era para evitar a planificação da economia, por que você aumentou a planificação da economia? Né? Aumentou o peso do Estado na economia brasileira, se você entrou justamente para impedir, de certa forma, que isso acontecesse. É curioso porque quando você pega, aí eu estou falando aqui estritamente de aspectos econômicos e nada mais além de economia. O próprio governo Dilma tem vários pontos de contato e de semelhança em termos de política econômica com o governo do Geisel. Política de campeões nacionais, aumentar o peso do BNDES, não se preocupar com o lucro de estatal. Isso é política do Geisel. E também é retomada no governo Dilma. Conteúdo nacional, lei de conteúdo nacional. Gente, isso é política do Geisel. Né? Então há aí uma proximidade nesse intervencionismo estatal, nessa lógica para a economia. Né? De novo, aquela coisa de direita e esquerda me parece tão antiquada, porque é tão permeável, é tão misturado isso. Depende do que você está falando. Né? Essa semana, por exemplo, a gente teve a eleição na França. E aí tem a Le Pen, tem o Macron. Poxa, a Le Pen é contra a reforma trabalhista, por exemplo. Né? A Le Pen poderia estar marchando aí na greve do dia 28, dizendo eu sou contra a reforma trabalhista. Junto com a CUT. Né? De braços dados com a CUT. É muito maluco isso, é isso que eu quero colocar. Esses rótulos, às vezes, que a gente tenta criar, eles
talvez eles fizessem sentido num determinado momento, em outro momento eles não fazem tanto sentido. Claro que não é tudo, claro que eu estou apenas fazendo uma provocação, mas é apenas para mostrar justamente que as coisas são mais fluidas do que os rótulos muitas vezes nos permitem achar ou nos permitem constatar. Tá? Então a gente está falando aqui de um governo que se propõe a baixar a inflação, a fazer reformas modernizadoras e a ter aí uma visão ortodoxa dinâmica, ou da dinâmica macroeconômica. E aqui a gente tem um ponto importante, específico ao governo do Castelo, que em algum grau vai ser mantido em outros governos militares, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A ideia de que eu vou recuperar o crescimento econômico baixando custos. Eu vou baixar custos. Claro, ao baixando custos eu quero aumentar lucros. Então, isso aqui é uma visão ortodoxa? Sem dúvida. Sem dúvida que é uma visão ortodoxa. Tá? Sem dúvida que é uma visão ortodoxa. Então, a gente está falando aí de uma situação onde você reduz custos para aumentar lucros com o objetivo de gerar crescimento econômico. Isso é visão ortodoxa. Tem nada de estruturalismo, tem nada de desenvolvimentismo. A visão realmente do governo Castelo é muito mais forte em termos ortodoxos até do que de alguns sucessores dentro do próprio regime militar. Como é que eu vou reduzir custos? Eu vou reduzir custos através de reformas, né, a gente vai falar sobre elas já, né, reforma, e aí são dois grandes destaques, a reforma tributária e também a reforma financeira. Tá legal? Então a gente está falando aí de reforma tributária e de reforma financeira. E o que acaba acontecendo no final das contas é que eu também vou reduzir custos através de achatamento salarial. Na prática, o governo chamava, com um eufemismo, de realinhamento salarial. Mas era achatamento. Havia uma visão dentro do governo de que os salários haviam sido demasiadamente aumentados durante o governo João Goulart, acima da produtividade, o que teria criado um desincentivo à geração de emprego e à produção e ao crescimento econômico. Tá? Então, a redução de custos vai vir através das reformas e do achatamento salarial. E aí, com essa redução de custos, com aumento de lucros, você vai ter aumento de produção, você vai ter estímulo à produção, claro, que vai gerar mais crescimento econômico. Então, o crescimento econômico virá puxado pela oferta, o que é uma visão ortodoxa. Né? Diferente dos estruturalistas que acreditavam que o crescimento virá puxado pela demanda. Aqui não, é um crescimento que vai ser puxado pela oferta. E aí você vai ter aumento da produção. Esse aumento da produção que está gerando mais crescimento econômico. Esse aumento da produção que está gerando mais crescimento econômico vai gerar aumento na demanda por trabalho. Aumento na demanda por trabalho, quer dizer, mais pessoas vão sendo contratadas. E esse aumento da demanda por trabalho vai gerar aumentos de salários. Então há uma inversão da lógica em comparação ao governo João Goulart, porque aqui eu não vou dividir para crescer, eu vou crescer para dividir. Né? A distribuição de renda ela é consequência do crescimento econômico e não causa do crescimento econômico. Tá? É aquela velha lógica do Delfim Neto, vou fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. É isso aqui. Então é um novo método, é a nova visão, que é uma visão ortodoxa. A visão é ortodoxa, é inegável isso. A visão é ortodoxa. A gente vai observar que alguns objetivos ortodoxos serão buscados através de métodos de mais intervenção do Estado, de métodos heterodoxos. Mas é claríssima a visão ortodoxa, exatamente como está no slide, né, de que eu tenho objetivos ortodoxos, eu enxergo a economia ortodoxamente. Então eu vou fazer a economia crescer e o crescimento econômico terá como consequência distribuição de renda. Diga. Se com achatamento salarial você consegue ter demanda para essa produção crescente, a resposta é sim. Na visão deles, aconteceria o que mais ou menos aconteceu. O Brasil tinha um grande exército de reserva de mão de obra, haveria um grande fluxo migratório interno e mais gente seria incluída no mercado de trabalho. Embora você tenha um achatamento salarial, a massa salarial aumenta. O que é a massa salarial?
É a soma dos salários de todas as pessoas que estão trabalhando. Então você passa a ter mais gente trabalhando. Mais gente é incluída no mercado de trabalho. Então a massa salarial aumenta, mesmo dentro de um processo de achatamento. Tá? Então aqui, gente, é a visão do governo. Tá? Então vamos recuperar o crescimento, vamos baixar a inflação, vamos realizar reformas modernizadoras e vamos ter uma visão ortodoxa da dinâmica econômica. Uma visão ortodoxa da dinâmica econômica. Bom, agora sim entramos nas reformas propriamente ditas, que são feitas por Roberto Campos e Otávio Bulhões, que são esses dois aqui. Roberto Campos é ministro do Planejamento, uma figura bastante conhecida, e o Otávio Bulhões, também um professor catedrático de economia, também bastante conhecido. Então você vai ter duas importantíssimas e marcantes reformas no governo Castelo Branco. Gente, a maior prova do quanto essas reformas são importantes e marcantes é que você provavelmente vai notar que a grande maioria das medidas ainda está em vigor. A grande maioria das medidas realizadas na reforma tributária e financeira do governo Castelo Branco ainda está em vigor. Teve Constituição de 88, teve FHC, teve Sarney, teve Lula, teve Itamar, teve Dilma e a maior parte das medidas está em vigor ainda. Você está falando de um sistema tributário brasileiro que ainda é basicamente o sistema tributário dos anos 60. Nosso código tributário ainda é o dos anos 60. De lá para cá teve algumas mudanças pontuais aqui, acolá, etc. Mas nem a Constituição de 88 conseguiu mudar estruturalmente o nosso regime tributário. Né? Desde que eu me entendo por gente se fala de reforma tributária, vai mudar e não muda. Né? E o sistema financeiro, como a gente vai poder observar, muitos elementos do sistema financeiro criado aqui estão em vigor ainda. Estão presentes ainda na economia brasileira de 2017, o que é um pouco assustador, por um lado, porque são medidas que já têm 50 anos. 50 anos. Né? E ninguém conseguiu ter o Brasil não conseguiu ter um mínimo de maturidade institucional para conseguir, de repente, fazer ajustes e correções nesse arranjo que vai ser proposto aqui. Então, falando da reforma tributária, não é nenhum exagero dizer que essa é a última reforma tributária que foi feita no Brasil até hoje. De lá para cá, nós tivemos penduricalhos. Né? Cria um imposto ali, uma contribuição acolá, muda o destino, passa a ser origem, muda a alíquota, mas estruturalmente, o sistema tributário brasileiro é o sistema tributário do PAEG. Né, que vai ser criado agora. Então, o objetivo da reforma tributária é restabelecer a disciplina fiscal, restabelecer o equilíbrio das contas públicas. Nós estávamos, como eu destaquei para vocês ao longo da aula de hoje, com um desequilíbrio fiscal grave, e nós vamos resolver esse desequilíbrio fiscal definitivamente com uma reforma tributária, e uma reforma tributária que também preparará o Brasil para o futuro. Né? As empresas terão aí agora acesso a um sistema tributário mais inteligente, um sistema tributário que faça mais sentido, que vai estimular a produção, vai estimular a geração de empregos, o crescimento econômico e tal. Então você vai ter um novo código tributário esse que está em vigor no Brasil até hoje. Tá? Bom, as medidas mais importantes feitas aqui, para que a gente possa entender um pouco também a racionalidade entre elas. Na terceira fase do ano passado, se você pegar a prova de 2016, a primeira questão da terceira fase era sobre essas reformas. Né? O segundo item, a primeira parte era a visão ortodoxa e a segunda parte era sobre as reformas que foram feitas. Então, essa segunda parte da aula de hoje responde à primeira questão do ano passado, da terceira fase, na prova de economia. Então, uma primeira medida aqui, fim do imposto do selo. Bom, eu sempre que eu ouço falar de imposto do selo, eu lembro da Revolução Americana do século XVIII. Então, me parece um negócio completamente bizonho o Brasil ter imposto do selo nos anos 60. É o imposto do selo oficial, né, que você paga pelo selo oficial. De certa forma, ainda existe imposto do selo no Brasil através dos cartórios. Né? Não deixa de ser um imposto do selo. O selo é aquele negócio que o cara do cartório cola. Né? Aquilo é o selo. Isso é imposto do selo. O cara do cartório bota ali um selo e cobra de você R$5.
né, cobra de você R$10. E por aí vai. Então, aquilo é o imposto do selo. Só que no Brasil ele é extinto pelo menos do ponto de vista governamental. Embora, de certa forma, ele ainda exista do ponto de vista cartorial. Tá? Então, o imposto do selo. O imposto do selo é extinto no Brasil. O imposto do selo, aquele que foi aumentado pelo Campos Salles lá no início do século XX, com o objetivo de tentar aumentar a arrecadação de impostos, ele está sendo extinto inacreditavelmente apenas aqui. Avançando mais um pouquinho, fim do imposto sobre vendas. O imposto sobre vendas existia no Brasil até esse momento, como o próprio nome sugere, incidia sobre o valor de venda da mercadoria. Problema do imposto sobre vendas, efeito cascata. Você vendia uma mercadoria para alguém e alguém revendia essa mercadoria, era imposto sobre imposto. Para tentar acabar com o efeito cascata, aliás, realmente acabou, pelo menos neste momento, os novos impostos não serão calculados sobre o valor de venda da mercadoria, serão calculados apenas pelo valor agregado. Apenas pelo valor agregado. É interessante que, recentemente, teve aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o governo federal, se fazendo de desentendido, estava cobrando impostos sobre o valor total da mercadoria, e o Supremo Tribunal Federal disse, não, é só sobre o valor agregado. O Código Tributário é muito, muito claro em relação a isso. E isso foi agora, uma decisão de 2017, e o governo ficou apavorado, porque já estava contando com esse dinheiro, e agora o que eu faço, pelo amor de Deus? Mas é porque realmente você tinha que cobrar apenas sobre o valor agregado e não imposto sobre imposto. Então tá ali, acaba o imposto sobre vendas. E os novos impostos terão uma lógica de incidir sobre o valor agregado. Diga. A diferença do imposto sobre vendas para o ICMS é que o imposto sobre vendas era calculado sobre o valor de venda da mercadoria, o valor total. O ICMS é cobrado apenas sobre o valor agregado. Essa é a grande diferença. Então surge aqui o ICM. O ICM, claro, é o atual ICMS, depois de algum tempo ele vai ganhar o S, é o imposto sobre circulação de mercadorias. Então é criado aqui o ICM está por aí até hoje, com o nome de ICMS. Temos também a criação do ISS, que também está aí por aí até hoje, que é municipal hoje, o Imposto sobre Serviços. Claro, o segmento de serviços se desenvolvia a olhos vistos no Brasil, havia necessidade de uma tributação mais adequada sobre esse segmento da economia. Criação do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, está por aí até hoje também. A criação do INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, antecessor do atual INSS. Então você vai ter aí uma fusão, uma junção dos sistemas previdenciários, uma unificação dos sistemas previdenciários, o que para o governo Médici vai ser ótimo, porque ele vai raspar o dinheiro todo de um lugar só, fica muito mais fácil para construir Transamazônica, Ponte Rio-Niterói e outras obras maravilhosas sobre as quais a gente vai falar na aula que vem. Tá? Ampliação da base de contribuintes do imposto de renda de pessoa física. Bom, o imposto de renda já existia, ele foi criado por decreto em 1922, regulamentado em 1924, agora você está tendo uma ampliação da base. Na prática, a ampliação da base é mais gente vai pagar imposto de renda. Em bom português é isso, o imposto de renda vai tocar mais gente, vai atingir mais gente, quando você está falando aí de modificação do sistema de imposto de renda. Fala. Na realidade, eles reduziram a renda mínima, sim, para tributação, aumentaram as faixas e aumentaram alíquotas também. Tá? Então teve de tudo. Mas no caso específico, para aumentar a base de contribuintes, sim, você reduz a renda mínima sob a qual incide imposto de renda. Algo que o Brasil, de maneira indireta, faz até hoje, de uma maneira muito discreta, que é não reajustando a tabela do imposto de renda. Todo o governo do Brasil de 88 para cá, em algum momento, utilizou essa malandragem. Todos eles. É só não corrigir a tabela do imposto de renda, ou corrigir a tabela do imposto de renda abaixo da inflação. E aí você acaba aumentando a base de contribuintes do imposto de renda. Claro, o salário nominal da pessoa aumenta, o salário real não. E aí ela acaba entrando no imposto de renda e ela antes não entrava.
Tá? Então, é uma forma muito discreta de aumentar a base de contribuintes do imposto de renda. Então, voltando para lá, nós temos então a ampliação da base de contribuintes do imposto de renda. E aqui uma medida que eu acho muito interessante: pagamentos e recebimentos do governo exclusivamente por rede bancária. Essa medida, ela fala muito de Brasil, né? Pode parecer estranho, né? Mas até hoje parece natural. Qualquer coisa que você recebe do governo ou paga ao governo tem que ser via banco. Ah, vou pagar o imposto de renda aí, o ajuste de imposto de renda. Gera um DARF, você vai no banco, paga o DARF, né? Ou então você vai receber qualquer coisa do governo. O governo vai fazer a transferência para sua conta. Então vai ser aí uma transferência de banco para banco. Parece algo meio óbvio, e de certa forma, mas até este momento existia a possibilidade do governo pagar ou receber em dinheiro junto a alguns postos governamentais, principalmente do Tesouro e do Ministério da Fazenda. Você pode imaginar que perde-se muito controle quando tem alguém lá, um caboclo lidando lá com caixa, né? Com dinheiro ali, dinheiro vivo some, tem uma série de problemas que podem acontecer, e o governo toma uma medida que parece curiosa, mas é meio óbvio de que o governo só paga e só recebe agora através de banco. Não existe nenhuma outra possibilidade. Isso não era comum apenas no governo não, tá, gente? As empresas também. A gente está falando de um Brasil que tem uma cultura bancária muito precária, até hoje. Então, era muito comum, né? Eu lembro meu avô falando disso, tinha lá o dia do pagamento. Aí a empresa, o pessoal perdia uma manhã de trabalho, porque ia todo mundo lá para matriz, já tá numa fila para receber lá aquele tolete de dinheiro que era o pagamento do mês. E aí botava aquilo no bolso, pegava o bonde e ia a vida, né? Aí chegava em casa, botava o tolete de dinheiro numa caixa de madeira e ia gastando ali com o que fosse precisando. Para que conta em banco? Né? Supermercado o quê? Ou então ia direto para o supermercado, ia fazer as compras, ia cuidar da vida, perdia o dinheiro, né? Isso aí era algo extremamente comum, não só no sistema bancário, no sistema governamental, mas também no sistema privado também. Isso gerava uma série de problemas e descontroles. Avançando ali então, pagamentos e recebimentos do governo exclusivamente pela rede bancária, tá? E centralização da arrecadação nas mãos da União. Isso é uma característica muito forte até hoje, né? O nosso sistema tributário ele tem este problema, que é um problema onde a União é muito poderosa do ponto de vista financeiro e os estados e municípios são muito dependentes do ponto de vista financeiro. É criado aqui um mecanismo, inclusive, que não está nem no slide, mas o chamado Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que existe até hoje. Ele é criado aqui também, porque você tem aí uma centralização da arrecadação nas mãos da União, e o que acaba acontecendo é que o governo federal repassa para os estados e municípios através do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. A União é muito poderosa, os estados são muito dependentes e os municípios são muito dependentes. No final das contas, então, isso é um problemaço, porque os estados e os municípios se tornam subservientes à União. Se você quer ter um estado minimamente que funcione, você é governador, você tem que ser amiguinho do governo federal. Se for inimigo do governo federal, você está lascado. Porque o governo federal não vai mandar dinheiro para você nunca. E se você olhar o ranking de transferências de recursos do governo federal para os estados, ele muda dependendo do vento político. Um estado que às vezes está em primeiro lugar cai para 20º, depois vai para 3º, depois vem para 26º. Isso eu estou falando de 2017, imagina no regime militar. Tá? No regime militar esse processo era ainda mais cruel nesse sentido. O poder da União sobre os estados era ainda maior. A Constituição de 88 estabeleceu uma série de parâmetros. Só que de lá para cá, nós passamos a ter uma série de contribuições que vão sendo criadas, CIDs e não sei mais o que o governo federal tem uma grana que ele recebe que ele divide com quem ele quiser, se quiser. Se não quiser dividir, não divide. Tanto é interessante isso que quando o governo federal quer fazer bondade, ele reduz imposto. Ele não reduz contribuição, né? Ele reduz IPI, por exemplo. Por que ele reduz IPI? Porque IPI, pela Constituição de 88, ele é obrigado a dividir com os estados.
e em municípios. Então ele reduz o IPI, faz bondade aparecendo na televisão, mas quem paga metade da conta são os estados. Né? Então de lá para cá, sempre que pode, o governo federal cria contribuição, aumenta a alíquota de contribuição, porque isso ele não divide com ninguém, se ele não quiser, ou divide com os amigos dele, com os governadores, com os municípios que ele acha que deve dividir. Isso é um problemaço. O Estado tem que ser independente, autônomo do ponto de vista financeiro. O Estado não tem que ser subserviente à União. Né? Não tem que ficar bajulando a União para conseguir dinheiro. Isso não existe. Mas é um resquício desse nosso sistema tributário dos anos 60, que tinha uma lógica realmente de União querendo controlar os estados mesmo, mandar nos estados, asfixiar oposições nos estados. A ideia era essa, mas isso não deveria ter permanecido de lá para cá. Mas vai fazer uma reforma tributária onde a União perde poder? Quero ver fazer. Né? Quero ver mexer nesse status quo, não é tão simples assim. E avançando lá, nós temos um aumento da carga tributária de 16% para 21% do PIB. Quer dizer, a gente vai reequilibrar as contas públicas aumentando o tamanho do governo. É isso, né? Essa é a sua ortodoxia. A sua ortodoxia é disciplina fiscal aumentando imposto. A carga tributária de lá para cá, ela não parou de aumentar, né? Porque você foi criando novas contribuições, aumentando alíquotas. Né? Algum tempo depois vai surgir, por exemplo, o PIS/COFINS, a contribuição social sobre lucro líquido, a CID, e por aí vai, um monte de penduricalhos que vão sendo criados, alíquotas que vão sendo aumentadas, e a carga tributária vai crescendo, crescendo, crescendo no Brasil, em cima de uma base que foi constituída aí nos anos 60, através do sistema tributário que está sendo desenhado pelo governo Castelo Branco. Então, a ideia é que as empresas tivessem agora um sistema mais moderno, um sistema que não tem mais efeito cascata, um sistema que vai incidir sobre o valor agregado, não mais sobre o valor de venda, mas ao mesmo tempo também aumenta aí o poder da União sobre os estados, para ninguém ficar enchendo muito o saco. Eu não fui eleito, mas também cala a boca, porque eu tenho dinheiro e tenho o cofre na mão, você depende financeiramente de mim, e como depende financeiramente de mim, vai ter que seguir a minha cartilha. Avançando aqui mais um pouco, saímos da reforma tributária e vamos para uma outra reforma profundamente marcante na economia brasileira, que é a reforma financeira. A reforma financeira tem um objetivo ortodoxo muito claro: aumentar poupança. Poupança é renda não consumida. Poupança é renda não consumida. Renda não consumida que pode financiar investimento produtivo, né? Pode financiar investimento produtivo. O Brasil tem um histórico de baixa poupança. Nossa renda não consumida, poupança não é só a caderneta de poupança, poupança é toda a renda não consumida, que pode ser colocada na caderneta de poupança ou pode ser colocada em outras alternativas. O Brasil tem níveis de poupança baixíssimos historicamente, isso é um problemaço, porque investimento produtivo depende de poupança, depende de renda não consumida, e o investimento produtivo no Brasil, em proporção do PIB, é historicamente baixo. O Brasil é um país que investe pouco, e uma das razões para o baixo investimento é justamente a escassez de poupança. Portanto, a reforma financeira do PAEG vai tentar atacar este problema, que é a carência de poupança, a falta de poupança que trava o investimento produtivo e atrapalha o crescimento e o desenvolvimento econômico do Brasil. Então vamos em frente, vamos aí adotar medidas, criar medidas para incentivar a poupança, fomentar a poupança. Com mais poupança vai ter mais investimento produtivo, o juro vai cair, claro, se tem mais oferta de poupança, mais oferta de dinheiro para ser emprestado, ele vai ficar mais barato, vai ter mais investimento produtivo, vai ter mais crescimento econômico. Como? O que o governo vai fazer a partir deste momento? Primeira medida, fim da lei da usura. Usura é um negócio que me lembra a Idade Média, né? E a lei da usura existia no Brasil nos anos 60. Não satisfeito, o Brasil colocou de novo a lei da usura na Constituição de 88, depois ela acabou não sendo regulamentada e retirada, mas reapareceu a bendita da lei da usura na Constituição de 88. O Brasil é um país inacreditável. O Brasil tem horas que eu acho que ele tem vontade de voltar para a Idade Média, porque está achando que está muito moderno as coisas aí, esse negócio aí de que acabou a usura, acabou o imposto do selo. Não me sinto bem, né, nesse mundo muito moderno, muita inovação, aí, Uber,
né? Pô, não. Vamos voltar para o sistema antigo, táxis, que é um negócio melhor, usura, né? Vamos voltar um pouquinho mais para trás, porque é melhor assim, eu não gosto muito dessas modernidades. A lei da usura estabelecia no Brasil que o governo não podia pagar juros de 12% ao ano, maiores do que 12% ao ano, quando pegava dinheiro emprestado. Bom, tinha um problema. No início do governo Castelo, a inflação era de 80%. Quem é que vai emprestar dinheiro para o governo a 12% se a inflação é de 80%? Ninguém. Ótima resposta. Ninguém, óbvio, ninguém. A lei da usura, então, na prática, inviabilizava a possibilidade do governo pegar dinheiro emprestado. Do governo vender títulos, pegando dinheiro emprestado, financiando seu gasto. Quando o governo ficava deficitário, o que ele fazia? Fazia que nem o JK, imprimia papel moeda. Então, o financiamento do déficit público era um financiamento inflacionário, tecnicamente se chama disso, é um financiamento emissionista. Então, para acabar com o financiamento inflacionário, para acabar com a emissão de papel moeda para financiar déficit do governo, que gera inflação, para derrubar a inflação, cara, vamos acabar com esta lei da usura, pelo amor de Deus. A lei da usura, ela tem no seu DNA claramente uma percepção de que juro é pecado e errado. Então você tem que limitar o juro, porque juro é pecado e errado. No Brasil a gente acha que juro é pecado e lucro também. Todos nós achamos, eu acho, você acha, isso está no nosso DNA. A gente olha para alguém que começa a ganhar um pouco de dinheiro, já começa a achar pilantra. Né? Pilantra está passando alguém para trás, está explorando, safado, pilantra está ganhando dinheiro, está prosperando, porque ganha dinheiro é errado. Errado, a gente aprende isso no berço. Fala. A lei da usura foi criada pelo governo Vargas. Tá? Então, quando a gente está falando de lei da usura, na prática você reestabelece a capacidade do governo de pegar dinheiro emprestado e não imprimir papel moeda para financiar o déficit. Com isso, com o fim da lei da usura, nós temos a criação da ORTN. A ORTN, a sigla significa Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. É um título do governo. O reajustável vem do fato de que a ORTN ela pagava inflação e correção monetária. Então ela pagava, ou melhor, desculpa, a inflação é a correção monetária. Ela pagava correção monetária e juros. Correção monetária e juros. Tá? Então ela pagava inflação e juros, ela pagava correção monetária e juros. Okay? Então a partir de agora, o governo, se ele quiser gastar, se ele quiser implementar uma política qualquer, ele não precisa mais imprimir papel moeda, ele pode vender títulos. As ORTNs virarão, nos anos 80, OTNs, como a gente vai ver, e depois, mais à frente, LTNs, que estão até hoje por aí, as letras do Tesouro Nacional e tal. Então, nós temos até hoje, de certa forma, títulos públicos ainda sendo comercializados, os nomes mudaram, algumas características também, mas eles estão por aí ainda, como forma justamente de financiar o déficit do governo. O governo não precisa, ele não está mais sujeito à lei da usura, ele pode pegar dinheiro emprestado, e ao pegar dinheiro emprestado, ele não precisa imprimir papel moeda, gerando inflação e desequilíbrio macroeconômico. Bom, uma medida importantíssima, FGTS. O FGTS é criado na reforma financeira do PAEG. O FGTS entra dentro de um contexto de fim da lei da estabilidade. Existia no Brasil, até os anos 60, a lei da estabilidade. Segundo a lei da estabilidade, se você atingisse 10 anos numa mesma empresa, você ganhava estabilidade. Lei da estabilidade ainda existe em alguns países da Europa, como a França, Portugal também existe. Quer dizer, você está lá no emprego. Você não foi demitido depois de um determinado período de tempo, você ganha estabilidade. Você só pode ser demitido em justa causa, claro, se você roubar a empresa, se você agredir alguém, se você fizer uma coisa grave, aí você pode ser despedido, ou se a função for extinta. Né? Aí você pode ser dispensado. Fora isso, não pode. Não pode ser extinto, você não pode ser dispensado. Essa era uma lei que existia no Brasil até os anos 60. A lei da estabilidade ela vai ser abolida aqui no governo Castelo Branco e o governo oferece como contrapartida o FGTS, que está por aí até hoje. Né? Então a ideia é a seguinte, olha, você vai trabalhando aí na tua empresa
E o seu empregador vai depositando um pedaço do seu salário, 8% do seu salário, numa conta, na Caixa Econômica. Se você for demitido sem justa causa, você vai poder sacar essa grana, acrescido de uma multa, e vai poder se recolocar no mercado de trabalho, vai poder buscar uma outra alternativa e tal. Mas essa lei da estabilidade parece-me não fazer muito sentido. Né? É o argumento que se falava na época. Né, porque acaba até dificultando a contratação de pessoas, ou então dificultando a permanência da pessoa no mesmo emprego por muito tempo. Porque em muitos casos acontece o que acontece na Europa. Quando vai chegando perto do período que a pessoa ganha estabilidade, o que acontece? Demito, contrato outra. Né? Então, isso é um problema que a lei da estabilidade acaba causando, aumenta o turnover, né? a rotatividade de funcionários numa determinada função, porque eu não quero que o cara ganhe estabilidade, porque senão eu não posso mandá-lo nunca mais embora. E aí eu ganho um filho. E aí eu não quero esse tipo de ônus para mim, né? Para minha empresa e tal. Então você cria o FGTS. Legal. O FGTS, então, ele na prática é um mecanismo que entra dentro de uma ótica trabalhista, mas acima de tudo ele é um mecanismo de poupança compulsória e obrigatória. Se você pensar, é isso mesmo. Você tem uma conta na Caixa Econômica, o dinheiro é seu, está no seu nome, você recebe lá um extrato bonitinho na sua casa e você não pode sacar o dinheiro. Então você passa a ter uma poupança de longo prazo que pode ser destinada a investimentos que sejam considerados adequados, estratégicos e tal. Originalmente a lógica era construção civil, mas depois até foi flexibilizado isso, agora mais recentemente, usou-se em infraestrutura, usou-se em outras situações. Então você só pode sacar o FGTS em situações muito especiais, né, se você quiser comprar um imóvel, o primeiro imóvel, né, se você já tem outro imóvel não pode. Se você tiver uma doença crônica, você pode sacar o FGTS, se você se aposentar, fora isso, não pode. Né? E sacar, agora recentemente houve até essa liberação já no governo Temer de contas inativas, mas antes disso nem as inativas, quer dizer, se saía sem justa causa, o dinheiro ficava lá preso e tal. Tem uma proposta agora nessa reforma trabalhista que está sendo discutida, que seria a demissão consensual, onde a pessoa poderia sacar 80% do fundo. Né? E aí seria uma possibilidade, quer dizer, eu não fui demitido sem justa causa, demitido sem justa causa não mudaria nada, mas se eu for demitido de forma consensual, ou seja, eu aceito, meu patrão aceita e tal, eu posso sacar 80% do fundo. Não sei, vamos ver se isso vai ser levado adiante ou não. Bom, avançando ali, nós temos a criação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central, ele na prática representa a extinção da SUMOC. A SUMOC é extinta. Então, nós teremos a partir de agora as funções da SUMOC sendo transferidas para o Banco Central. Para o Banco Central. Qual a importância disso? Bom, acaba o conflito que existia, o conflito de interesses, isso já era um problema diagnosticado no Brasil há anos. O próprio governo Vargas já tinha pensado em criar um Banco Central, no segundo governo Vargas, nos anos 50, não foi adiante, tinha uma série de problemas e tal. E o grande problema aqui é que o Banco Central realmente é criado, mas o Banco do Brasil permanece ligado ao Tesouro Nacional através de uma conta chamada conta movimento. Ou seja, na prática o Banco Central regulava todo mundo, menos o Banco do Brasil, que simplesmente é o maior banco do país. A conta movimento ela só vai ser extinta no governo Sarney nos anos 80. Tá? O que justifica a criação da conta movimento? Política. Só. Tecnicamente não há nenhuma justificativa, a não ser a pressão política que muita gente queria ter de que o Banco do Brasil deveria continuar emprestando para a galera, para os amigos e tal, por projetos que você considera interessantes, importantes em muitas situações. Tá? Então, a conta movimento ela é criada junto com a criação do Banco Central. Então, o Banco do Brasil deixa de ter as funções do Banco Central, mas permanece umbilicalmente ligado ao Tesouro Nacional através de uma conta movimento. Então, na prática, o Banco do Brasil não é regulado pelo Banco Central, o maior banco do país. Eu lembro quando eu era criança que a minha avó dizia que o melhor emprego do Brasil era trabalhar no Banco do Brasil, que eu devia ir para o Banco do Brasil. Claro, trabalhar numa instituição que imprime papel moeda é o melhor emprego do mundo. Né? Isso vai mudar a partir dos anos 80. Né? Você tem ali um banco realmente que, puxa, ele saca dinheiro diretamente do tesouro. Ah, deu buraco, deu rombo e tal, saca do tesouro e traz aqui para cobrir o buraco. Aí realmente você tem uma flexibilidade, mas isso vai trazer problemas
e por isso que o Banco do Brasil, com a conta movimento, ela vai ser extinta nos anos 80 e nunca foi recriada pelos problemas que ela causa. Temos ali também a criação do BNH, o Banco Nacional da Habitação, né, o objetivo justamente de fomentar um segmento importante, um segmento, o BNH não existe mais, mas um segmento importante que é o setor habitacional, corrigindo aí o déficit habitacional que o Brasil tem, e ao mesmo tempo o segmento da construção civil ele é muito importante no Brasil, até hoje ele é, porque ele emprega muita gente. Né? A construção civil emprega gente pra caramba no Brasil até hoje. Na época era até pior. Né? O peso da construção civil era até mais representativo em termos de geração de emprego do que é hoje. Então, criação do Banco Nacional da Habitação. Incentivos fiscais para abertura de capital das empresas. Então, se você quiser, né, abrir o capital da sua empresa, vender ações da sua empresa, levantar recursos, investir, produzir, a partir de agora você terá incentivos fiscais para isso. Tá? Revogação da Lei de Remessa de Lucros. A Lei de Remessa de Lucros do governo João Goulart é revogada. Então, deixa de existir no Brasil limites para a remessa de lucros, sob o argumento de que isso voltaria a incentivar investimento estrangeiro em direção ao Brasil, voltaria a incentivar ingresso de recursos. E um último ponto, permissão para captação de dívida externa por parte das empresas brasileiras. Talvez você já tenha reparado, muitas vezes você abre o jornal, a empresa não sei das quantas fez uma captação no exterior e trouxe esses dólares para o Brasil. Isso passa a ser permitido aqui, na reforma financeira do PAEG. Então não é incomum, a Petrobras, sei lá, a Vale ou outras empresas vão lá fora. Nesse momento eram principalmente as estatais, né? As estatais que eram até as maiores empresas do país. Aliás, muitas delas ainda são as maiores empresas do país. Então você está falando de uma situação onde a empresa vai lá fora, pega dinheiro emprestado e traz para o país. Vai lá fora, pega dinheiro emprestado e traz para o país. Então você vai facilitar a captação de dívida externa, você vai aumentar o influxo de dívida externa em direção ao Brasil. Dívida externa que pode financiar investimento produtivo, dívida externa que pode acelerar o crescimento econômico, dívida externa e dívida externa. Então, a partir de agora, a gente está ingressando numa nova etapa do nosso processo de industrialização. Antes, nós utilizávamos divisas das exportações, principalmente de café. No governo JK, principalmente, passamos a utilizar, além das divisas de exportação, passamos a utilizar investimento estrangeiro direto. E agora, além de divisas de exportação e investimento estrangeiro direto, começamos a utilizar dívida externa. Tá? Então, o nosso processo de industrialização vai, daqui para frente, atingir um novo degrau. A gente vai para um novo degrau, para um novo volume de possibilidades de captação de recursos no exterior, de geração de dívida externa. Então, nova era, nova fase, vamos em frente, vamos para frente. Tá? O que eu quero colocar para vocês é que o Brasil está fazendo a flexibilização da captação de dívida externa, facilitação dessa captação de dívida externa, num momento que vai se mostrar um momento muito oportuno. Na segunda metade dos anos 60, os Estados Unidos estão em guerra contra o Vietnã. E os Estados Unidos começam a desrespeitar o padrão dólar-ouro, começam a imprimir dólar sem lastro em ouro. Ou seja, a liquidez do sistema financeiro internacional começa a aumentar bastante, pegar dinheiro emprestado no exterior começa a ficar muito barato. Justamente no momento em que o Brasil liberou as empresas brasileiras para pegarem dinheiro emprestado no exterior. O que eu quero colocar é que o período que nós vamos viver agora, depois do PAEG, que é o período do milagre, ele jamais teria acontecido sem o PAEG e sem o ambiente externo. Tem até uma frase do Delfim que está no livro do Hélio Gaspar, ele dizendo que a casa já estava toda em ordem quando eu virei ministro. Era só acelerar. Né? O que é muito honesto da parte dele. Ele vai simplesmente acelerar. Gente, agora eu vou ter facilidade para ampliar o crédito pra caramba, depois da reforma financeira, crédito para consumo, crédito para investimento, crédito.
o governo vai poder aumentar muito a sua capacidade de gasto, que agora ele pode vender títulos, agora ele vai ter uma arrecadação maior porque a carga tributária aumentou. Eu vou pegar a dívida externa pra caramba, o que vai financiar muito investimento e ampliação do crescimento. Agora é só pisar no acelerador. As condições já estão estabelecidas. Existe um contexto internacional muito bom, muito favorável, e além desse contexto internacional muito bom e muito favorável, nós temos também as reformas do PAEG, que vão viabilizar a aceleração do crescimento que será vivida a partir de agora. Tá? Então, na próxima aula a gente vai para a transição do final dos anos 60 e anos 70, falando aí principalmente do período do chamado milagre econômico brasileiro, mas a gente já pode observar que o milagre já tem as condições estabelecidas. Já tem aí a questão das reformas do PAEG e o contexto externo de muita liquidez. Tudo bem, gente? Obrigado. Até a próxima.